Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à nossa live. Eu amo fazer lives com essas duas maravilhosas, que é a Paty e a Aline. Já já elas estão chegando aqui, eu já vou mandando convite para elas, tá bom? Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 do livro das Mulheres que Correm com os Lobos. A cada 15 dias estamos fazendo um capítulo, né? E hoje já é o quarto capítulo. E eu estou curiosa para saber o que a Aline e a Paty estão achando desses capítulos. Só vou esperar elas entrarem aqui. Já peço para vocês que vão enviando os aviãozinhos para as outras mulheres. E já já a gente começa. A Aline já entrou aqui. Vou enviar convite para ela, tá bom? E daqui a pouco já entra também a Paty. Oi, Oi, Aline. Nath. Oiê, tudo bem? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Vamos esperar então a Paty, né? Daqui a pouco ela já chega aí. Isso aí, vamos esperar a parte, já já ela chega. Me atrasei um pouquinho, meninas. Acontece. Foi que Felipe queria Todd bem na hora. É Quero as, Todd. as férias. Deixa eu avisar aqui no meu grupo que nós estamos em live. Mandar convite para as meninas. Deixa eu mandar os aviãozinhos Professora, boa aqui. tarde, Rose, tudo bem? Tô com saudade. Acho que a Paty chegou. Peraí. Ah, chegou. Dá convite não. Chegou! Oi, mulheres lindas, tudo bem? Tudo bem, Paty? Graças a Deus. E você? Tudo bem também. Uma mãe sobrevivendo aos primeiros dias de férias do filho, Só foi. brincadeira, faxina, trabalho. Tipo, em algum momento eu faço live, em algum momento eu sou terapeuta, né? É, correria mesmo. Tava falando para a Aline que me atrasei aqui, porque bem na hora que eu abri a live, Felipe, mãe, quero um todinho. Ah, então, eu também. Eu atrasei um pouquinho com o almoço. E aí a gente vai se adequando, né? Vai se perdoando, vai perdoando todos e todo mundo vai fazendo. Hoje também, a minha live de manhã eu não conseguia fazer antes, sabe? Eu entrei num estado tão lento. Mas cá estamos para a gente falar do capítulo 4. Você já deu uma introdução? Porque eu literalmente estou chegando agora. Eu ainda não falei, só iniciei mesmo falando, né, que nós estamos fazendo um capítulo a cada 15 dias, mais ou menos, né, meninas? E hoje vai ser o capítulo 4. Vamos É um lá. capítulo bem curtinho, né? Eu achei tão curto. Eu também, nossa, li rapidamente em um dia, até li, já fiz, né, assim, a sinapse, o que eu senti. Vamos embora. Vocês querem se apresentar ou já podemos iniciar? Vocês que sabem. Vamos sim. Pode começar. Aline, estou colocando aqui a nossa, fixar a mensagem aqui para quem vai chegar depois. Capítulo 4, Mulheres que Correm com os Lobos. Isso, eu sou a Aline Constante, sou mãe, empreendedora, trabalho com marketing digital, né? E atuo com social media, bem, ensino aí as empreendedoras a vender. Se você conhece alguém que tem dificuldade com vendas, me indique. É isso aí. Aí você pode colocar, fixar aqui. Olha, Rose, que legal que você está aqui, maravilhosa. Eu sou a Paty Santos, trabalho com terapias integrativas e sistêmicas. Eu ajudo as mulheres e homens também que estejam dispostos a se libertarem das suas dores físicas e emocionais, através do despertar, da consciência, autorresponsabilidade
e lidar, né, com amorosidade com as nossas emoções, que pode ser mais leve, né? Nem é tão coerente, né, gente? Se a gente for pensar que a gente quer buscar leveza na pancada. Então, que a gente possa, né? Acho que é por isso que a gente está conectada aqui. A gente né? A Nara nos convidou para essa jornada, as Três Mosqueteiras, de verde, sim, combinamos, assim como a gente combina de ler o livro, combina de conversar sobre, porque o livro está sendo também a parte para a gente, nosso desenvolvimento, a gente tem tido trocas, e ter a oportunidade de partilhar aqui, não é só um capítulo, que talvez de um livro que algumas pessoas acham ele um pouco desafiador de interpretar, mas em tudo na vida, né? A nossa busca é essa. Como a gente pode tirar um aprendizado daqui? Então, é uma honra estar aqui hoje, convidada na página no Instagram da Nara, já fizemos na página da Aline, na minha, e a gente está colocando aqui disponível no Instagram, e que seja uma jornada leve para cada uma. E não tem problema se não assistiu a live do capítulo 1, do 2, porque é assim, é uma jornada. Cada dia é um conto, e deste conto a gente vai trazendo com as nossas experiências, com as nossas interpretações. E você, Edivânia, a Rose, eu não vejo aqui quem mais está, né? Mas quem mais vai chegando, partilhe com a gente. Já leu o livro? O que você tirou daqui? Porque aí a gente vai construindo. Eu sou a Nara Regina, né? Para quem já me conhece aqui da página, né? Vamos ver também na página das meninas aí. Eu tenho uma loja infantil de 0 a 6 anos, um filho lindo, maravilhoso, que é o Felipe, e agora está de férias. Então, eu estou na correria aí do empreendedorismo, de mãe, né? De dona de casa, né? Girando os pratinhos aí. Eu sou apaixonada por autoconhecimento. Eu amo aprender. Eu sou uma pessoa que gosto muito de sempre estar aprendendo, sempre estar estudando. E hoje, nessa jornada de autoconhecimento, que é linda, mas não é fácil, né? Não é nenhum mar de rosas. Quem está se curando sabe que às vezes a gente cai, mas a gente se levanta. Porque quando a gente vê o lado luz, né? A gente não quer mais ficar na sombra, né? A gente sabe que tem um lugar melhor para nós. E pensando nesse autoconhecimento, hoje eu vejo que eu gosto muito também de ajudar as pessoas, né? Contando as minhas experiências, ensinando. Então, além de ter minha loja infantil, ano que vem já começo uma experiência também como professora, né? Das empreendedoras. Então, é uma jornada que eu não me via. As pessoas falavam, você é professora, Nara? Gente, eu jamais imaginei dar aula para alguém. Mas eu acho que você ama tanto uma profissão, você se apaixona tanto, que você, através dela, surge vários galinhos. E hoje a Nara tá, a NR, né, que é a minha loja, já há 5 anos, ela tá tendo frutos. E esse fruto é expandir consciência, é expandir conhecimento, é me conectar com pessoas que tenham esse sonho, essa vontade de ajudar o próximo, assim como a Patrícia e como a Aline. Então, essa jornada começou já quantos? Quase 2 meses. 2 meses já, né, meninas? Eu fui na Aline, perguntei, né? Falei que eu tinha essa vontade de voltar a ler Mulheres que Correm com Lobos. Eu já li esse livro uma vez, há muitos anos atrás, mas eu não estava no autoconhecimento. Então, eu não entendi, ficou um negócio meio estranho na época. E agora eu vejo que, né, porque Deus colocou isso na nossa vida, né? Eu sempre vejo que tudo tem um propósito. Quando as coisas dão certo, tem um propósito, na verdade, mas quando as coisas também dão errado na nossa vida, tem um propósito, que muitas vezes é tirar de onde a gente está, que não está legal, e nos levar para um lugar melhor. Então, eu acredito, eu não sei muito... Hoje eu já vejo que esse livro veio mesmo como uma forma de nos conectar mais, né? Eu acredito que depois desse livro talvez surja um trabalho para nós três, né? Mas principalmente de resgatar o nosso feminino, de entrar nessa fase de autoconhecimento, de aprendermos juntas, na verdade, porque a gente se conectou tanto que está muito mais do livro, né? Então a gente já está conectando assim a nossa vida, as nossas curas, os nossos processos. Então ficou um negócio bem legal. Então é isso, pessoal. Agora a gente está no capítulo 4. Quem não está lendo o livro ainda dá tempo, tá? Porque é um capítulo, são vários capítulos. E a gente está fazendo um capítulo, faz a live para entender bem. O livro é fácil de ler, cada capítulo tem 10 páginas no máximo.
Então é bem simples assim de se ler, né, meninas? Então, para quem começou, para quem não começou ainda, dá tempo ainda de comprar o livro, pegar PDF e acompanhar na live, tá bom? Vamos falar da introdução? A história do Manauí, que é o tema do capítulo 4, a Rose disse que não leu ainda, mas bem gostoso, Rose, espero que a gente te inspire. A Aline sempre gosta de ler um trechinho e eu acho que ela já está com o livro na mão para ler, né? Mas esse é um conto, e sim, todos os capítulos são contos, tá? E aqui, segundo, né, o resuminho, ele é contracultural, é o valor da espera, de amadurecer, de esperar o tempo certo. Então, muitas vezes na nossa jornada, nós queremos as coisas para ontem. Mas, né, nós três aqui, mãe, acredito que quem não é mãe sabe que o processo é o quê? Uma gestação de pelo menos 9 meses, algumas 7, outras 8, mas nós esperamos. Nós, como pessoas, hoje estamos na nossa faixa etária, nós fizemos uma trajetória para a gente ter uma refeição, para a gente ter uma plantinha, uma sementinha, tudo tem um tempo certo. E o Manauí, nesse conto, ele vai trazer para a gente esse despertar, que nem tudo que a gente quer pode ser apressado. E às vezes forçar o tempo pode custar caro. Até já dizem os ditados antigos, né? O apressado come cru. Né? Então, tem o outro lado lá, que é aquele que é lento demais come frio. Mas é assim, a temperança. Porque muitas vezes a gente entra, e eu vou falar um pouquinho do Ho'oponopono, que eu estou trabalhando muito com isso. A gente faz 4 vezes, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, abre os olhos para ver se já passou o aceleramento. Se aquela dívida já foi, se o relacionamento... Então, é assim, são constância, é uma constância. Então, eu gostei muito, apesar de ser muito curtinho, ele traz, assim, pra gente o poder de pausar, da paciência e a consequência, sobre o desejo imediato e a sua sabedoria do tempo, né? E quantas vezes na nossa vida a gente às vezes deseja algo e não acontece, mas passa um tempinho depois, a gente vivencia não aquilo que a gente queria, mas uma potência muito maior, por conta da expectativa. A Tati chegando, maravilhosa. Então, também traz um olhar da mulher contemporânea, porque a gente está falando do Manauí, então agora a força do guerreiro, porque assim, homem e mulher, né? O Yin e o Yang, e essa força mútua, né? Desejos iguais de querer estar juntos, mas caminhos que vão se fazendo. Então, assim, quantas vezes a gente se desconecta da nossa essência e se perde desse sonho. Então, eu quero perguntar para quem chegou agora, e aí depois acho que a Aline já vai ler um trechinho, né? Que área da sua vida que de repente você está tentando apressar algo que ainda está em gestação? De repente, um empreender, a Nara trouxe algo importante, 5 anos que ela tem a NR Kids, 5 anos que ela faz isso. Então, ela não se tornou professora de empreendedores do dia para a noite. Nessa loja, que provavelmente ela saiu da CLT, ela já contou a história aqui, saiu da CLT para cuidar dessa preciosidade aqui, para ser mãe e viver uma maternidade mais presente. Teve desafios, teve espera, teve dias que tinha cliente, tinha dias que não tinha cliente, teve aprendizado de como empreender, e hoje o somar disso, a consequência, ela transbordar. A outra maravilhosa, a Aline, também tem a história de vida dela. Ela não nasceu social media, está social media, mas também conhece muito do autoconhecimento, e as duas entrando nisso acaba transbordando. Então não é, eu me formei em terapia, eu sou terapeuta. Não, nós estamos, né? Estamos nessa jornada. E aí, o que a gente está exigindo tanto? Exigindo um corpo magro, sendo que eu fiquei um dia só na academia e fiz um dia só de atividade física e fiz uma dieta mais ou menos equilibrada e eu já quero esse corpo enxuto? Ou eu estou celebrando 500 gramas, 2 quilos, né, Aline? Cada um sabe o que quer apressar. Obviamente que a gente quer colocar aquela roupa linda para o Réveillon. Mas o que eu fiz ao longo dos outros 11 meses e 29 dias em prol deste dia do Réveillon? Então, é essa reflexão. Qual a área da sua vida dentre as 5 áreas? Carreira, financeiro, relacionamento, saúde e espiritual, que você, de repente, quer apressar o processo?
Bem interessante isso que a Paty falou, né? E aí, fazendo as minhas reflexões sobre saúde, né? Eu coloquei esse ano que eu ia olhar para a saúde e eu só fiquei olhando. Eu não, de fato, né, fiz as ações ali que necessitaria fazer. Mas a gente vive o processo, então eu escrevi sobre isso, né? Isso me trouxe autoconhecimento, me trouxe, e a vida sempre ela dá um chacoalhão na gente. Então, o meu chacoalhão chegou. Então, será que realmente eu vou tá lá? Então, assim, como eu vou lá e me comprometo em fazer um conteúdo com uma cliente, eu vou fazer o compromisso comigo de fazer atividade física, de me alimentar melhor e colocar isso em ação. Não é só olhar, né? Realmente a gente fazer a ação ali. Como o Luiz Rei ensina, a gente vai lá e afirma, ok, mas que ação que eu vou fazer? Então eu vou lá e faço o Ho'oponopono, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Aí chega meu marido e fala atravessado comigo, eu vou lá e rebato com ele, não, eu vou lá e respiro e falo, sinto muito, né? Então, os nossos processos. Deixa eu pegar um gancho aqui, Aline, que você falou isso. A gente fala do marido, mas assim, ontem eu fui fazer um presencial de Ho'oponopono. Parte do princípio da autorresponsabilidade e do perdão, né? Só que a vida vai colocar testes pra gente. Claro que vai. Eu vou lá treinar, passar conhecimento, né? Eram 15 mulheres, uma sala cheia, uma coisa linda. Mas assim, e aí eu tô indo pro caminho, no trânsito, estava 16 graus, chovendo, e numa avenida movimentada, em frente a um hospital, gente, em frente a um hospital, um carro up, preto, simplesmente da terceira pista, ele, num vãozinho minúsculo, ele ultrapassou assim a minha parte, porque ele queria pegar a pista que ele ia virar uma outra rua para escapar desse trânsito. Gente, mas assim, ó, por um fio, nós não batemos. E ele foi completamente irresponsável, porque não deu certo, tal. Só quantas vezes a gente não passa por isso? Eu levei um susto e só apertei assim a buzina. Aí sabe o que me acontece? A pessoa fez de propósito. A pessoa, sabe aquele dedo do meio? Levantou assim pela janela. Gente, de verdade, já teve momentos de eu ficar revoltada, com raiva, mas naquele momento eu pensei assim, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Não é sobre mim, eu estou bem. Me deu vontade de desejar algo ruim para ele, porque eu sou uma pessoa humana. Mas aí eu pensei assim, não é sobre ele, é sobre mim. Eu vou ensinar as coisas boas, isso vai ser um exemplo lá. Sinto muito, me perdoe, te amo. De repente eu pensei assim, nossa, ele virou essa rua, acho que essa rua vai ser boa para eu virar. Gente, eu escapei de um trânsito, acabou que reduziu o meu tempo, e muito. Resumo, aquele cara, apesar dele ter sido, né, indelicado comigo, ele me deu um caminho. E aí, quantas vezes na vida, aquela pessoa, né, que você quer chamar ela dos palavrões mais tenebrosos da vida, são um livramento. E aí eu falei isso, falei assim, gente, não é que eu não ia fazer o caminho que ele fez, só que eu tava na pista do meio. Eu falei assim, dei setinha, consegui pegar a próxima pista e entrei. E todo aquele bololô que eu tava, desembololou. Quem que será que desembololou tudo? O meu Ho'oponopono, eu ter cortado isso, ou eu ter apenas respirado e assumir meu lugar assim. Então, fica aí a reflexão. Desculpa, eu precisava contar isso, que eu não tinha contado para ninguém. Mas vamos lá. Você quer continuar, Aline? A Rose só colocou aqui, ó, me identifiquei com a Aline em relação à saúde. No caso, não apressar, mas não realizei ações diferentes. Verdade. Tem uma palavra, uma frase, né, que eu usei quando eu fiz o meu planejamento deste ano, que é assim, ó, só tem resultado quem faz, né? Então, assim, gente, eu faço muito no trabalho, nossa, como eu faço? Mas, assim, na área da saúde, né, então eu vou usar essa palavra para a área da minha saúde. Só faz, né, só tem resultado quem faz. Então, eu vou ler aqui para vocês o trecho, né, que é A Natureza Dual das Mulheres. E é bem legal esse aqui, ó. Então, vamos lá. Com os contos folclóricos, assim como os sonhos, podemos interpretar seu conteúdo em termos subjetivos, em que todos os símbolos retratam aspectos da psique de uma única pessoa, mas também podemos compreendê-los em termos objetivos, na medida em que estejam associados às condições e relações do mundo exterior. Examinaremos aqui o conto de Manauí.
mas sobre o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes como é por fora e como é por dentro. A história decifra um segredo antiquíssimo das mulheres, que é só o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos, encarar as duas mulheres na história como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquétipa. Essa história fala do mistério de duas poderosas forças femininas, numa única mulher. A história de Manauí contém todos os fatos essenciais para a intimidade da mulher com a mulher selvagem. Manauí, através de seu cão fiel, adivinha os dois nomes, as duas naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor a não ser que resolva o mistério. E precisa usar seu próprio self instintivo, o self cão, para conseguir o que deseja. Qualquer que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres. Um ser exterior e uma criatura interior. Um que habita no mundo terreno e o outro que vive no mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar na superfície, vindo de muito longe, e que com frequência aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres, às vezes faz com que os homens, e até mesmo as próprias mulheres, fechem os olhos e brandem aos céus em busca de ajuda. O paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro lado está mais quente. Quando um lado é menos apressado, o mais rico em termos relacionais. O outro pode ser até certo ponto gélido. Muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres, que são uma, são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. Quando eu estava fazendo a minha formação de Reiki, né, nível 1, a Carla ensinou lá pra gente, né, que tem a respiração aqui, né? Então, quando você puxa e solta, né? Então, esse lado aqui é o nosso lado feminino, né? E o direito é o nosso lado masculino, né? E quando a gente vai respirar, então aí, quando a gente respira, a gente entende, né, pelo nosso corpo, né? Qual que tá com a energia mais baixa, o que você tá precisando. Tô precisando dar uma desacelerada, então eu vou lá no lado yin e faço a respiração desse lado. Preciso de foco, fazer. Então eu vou lá e respiro aqui o lado masculino, né? E é interessante, quando eu acordei, comecei a fazer isso. O quanto o nosso corpo ainda não está pronto para ir lá e, né, fazer as coisas, né? Gostaram dessa parte do conto, gente? Me contem aqui. Exatamente, né? Como o nosso corpo tem que ter uma preparação, né? Eu, quando acordava, que nem uma bomba relógio, já vinha direto para a loja, fazendo os pacotes, né? Porque eu envio roupa para o Brasil inteiro, então sempre tem muito pacote para fazer de manhã. Então, geralmente as mães compram à noite, e daí de manhã eu já acordava no lá, fazendo um café e fazendo pacote. E era uma loucura. E eu tinha muito aceleramento, né? Eu era muito acelerada. Quando a gente fala aceleramento, é ansiedade, né? Que a gente não gosta de usar essas palavras, eu e as meninas, né? E depois que eu mudei esse padrão de vida minha, hoje eu acordo, faço café com presença. É isso que é muito importante, a gente ter a nossa presença no que a gente está fazendo, né? E faço a minha oração, faço meu devocional, tudo com calma, como se o mundo não fosse acabar naquele momento.
eu não tive, assim, tanto aceleramento. Lógico que tem uma hora ou outra que a gente começa a fazer um monte de coisa e daí vai, né, se acelerando. Mas é sempre isso, colocar presença naquilo que a gente está fazendo, né? Eu fiz uma terapia semana passada extremamente profunda, né? E difícil, porque imagina você ficar 4 horas sem falar. Para mim foi em silêncio, sem abrir a boca. Então, para mim é muito dificultoso, né? Eu gosto, sou uma pessoa que gosta de falar bastante, apesar que eu gosto também de ouvir bastante. Mas eu sempre gosto de estar ali falando. Para, machuca a mamãe, sai daí. Para essa TV. Bronca na live. E eu vi o quanto que eu quero trazer isso para minha vida, sabe? Uma vida mais leve, né? Porque fazer o que eu gosto, graças a Deus, eu faço o que eu gosto. Eu amo o meu trabalho. Mas é trazer o momento, sabe? Trazer o agora, tá? Então, se eu tô com meu filho, eu estou com o meu filho, sem atender cliente, sem celular. Tentar tirar os pensamentos no que você tem que fazer, né? Tô numa roda de amigos, estou conversando com eles, estou ali na presença, estou com meu esposo, estou almoçando, sabe? Ficar na presença. E a gente tem uma grande dificuldade. Quando a gente começa a trazer isso para nossa vida, a gente vê o quanto que é difícil, meninas. A gente tá ali vivendo só um momento, sem estar lá, sabe? E esse tá fazendo muitas coisas, né, que a gente foi acostumado a fazer desde criança, que a gente trouxe das nossas mães, né? A fama de guerreira, ela com o tempo ela desgasta muita gente, tanto mental como fisicamente, né? Pois é, o que a Aline trouxe aqui um pouquinho, para só sem dar muito spoiler, né? Mas o Manauí, ele tinha um desejo de casar com duas irmãs gêmeas, né? E isso já é o início do conto. E ele tinha o desejo, mas tudo que a gente vai fazer, né, tem um caminho para percorrer. Trabalhar como social media, para ter a empresa de roupas infantis, para ser terapeuta. Então, estar terapeuta, eu fiz cursos, cada um foi se especializando. E o caminho dele, né, tinha ali, você precisa descobrir o nome das minhas filhas. Essa era a missão. E ele, obstinado, tentava e não conseguia, tentava mais uma vez e não conseguia de novo. E ele estava ficando com um tempo curto, porque as meninas iam se casar, e se não fosse com ele, elas iam casar com outra pessoa que conseguisse decifrar esse enigma. E é interessante que ele tinha um cãozinho, né? Muito fiel, que numa dessas idas, o cãozinho conseguiu saber o que estava acontecendo do nome, conseguiu descobrir o nome. Aí entra aquela correria, entra as distrações, porque quantas vezes na vida nós desejamos algo, e o desejo do cachorro agora nem é do Manauí de casar, e as moças, elas tinham grande interesse pelo Manauí, elas também o queriam, e lá, né, nesse conto, tá, é ok a poligamia, né, ok, então para elas estavam muito tranquilas, né, que a gente não está entrando neste detalhe, porque assim, tipo, como assim o cara vai casar com gêmeas? Então, tem um porquê, né? Então, aí também cachorrinho não fala, né, gente? Cachorrinho também, mas o cachorrinho lá fez esse papel. Então, por isso que tem muita coisa por detrás pra gente entender. Quantas vezes a gente... E ele, como... O que é um cachorro? Um fiel escudeiro, né? Ele queria salvar lá e adivinha, ele conseguiu decifrar o nome, porque ele ouviu que as meninas se encantaram pelo Manauí. Então, o cãozinho tinha essa missão. Opa, 1 mais 1, eu vou fazer o 2. Só que houveram distrações no caminho. Distrações que o seduziram. Então, quantas vezes nós também somos seduzidas no nosso caminho? E, né, qual é o desejo ardente da alma? E será que a gente está disposta a ir até o fim, passando pelas distrações? Mais de uma vez, eu ouvi pessoas que estavam começando a empreender e, de repente, vem um trabalho, uma proposta com um salário altíssimo para continuar aonde estava, né? Uma das minhas mentoras, a Refornari, do método da Louise, ela conta isso. Porque ela saiu do corporativo por conta de um burnout, investiu muito dinheiro e todo o que ela tinha, boa parte, para se formar nos Estados Unidos no método da Louise. Começou, ela estava tranquila, porque o marido dela trabalhava em CLT. E além de se sustentar, eles sustentavam os pais, tanto dela quanto da mãe. Só que no meio
desse bololô, ele foi desligado da empresa, sabe quando muda um chefe e tal. E ela recebeu uma proposta com um salário altíssimo para assumir um cargo de diretoria. E aí ela falou, e agora? Eu vou para minha alma ou eu vou voltar lá para aquele lugar que eu já sabia que me deixava doente? Difícil, né? Só que aí ela trouxe aqui, isso a Aline lida muito com as empreendedoras, e eu ouço, gente, muito, quando amigas minhas falam assim, ai, não, tô cansada, esse negócio de empreender, às vezes deu 3 meses, 2 meses, a Aline tá rindo porque ela sabe, vou voltar pra CLT. Mas, gente, na CLT a gente não trabalha das 7 às 17, 18, 19, e empreendendo para nós, a gente não paga esse preço. Então, olha ali a distração, vai vir distrações. Então, decisões profissionais precipitadas, cobrança de resultados rápidos, e não é só no trabalho. A Rose e a Aline colocou aqui, olha, eu sabia um caminho que eu tinha que fazer, mas eu cheguei até aqui consciente, eu aceito, eu assumo, eu não dediquei o que eu poderia ter dedicado. Essa parte, assim, até no resumo, assim, uma espiritualidade fast food. Hoje eu vou ali, faço tal coisa, tá rindo, faço tal coisa e pronto, já está feito. Então, o cachorrinho, ele fez uma hora ele se distraiu, eu não sei na ordem, não vou lembrar a ordem certa aqui, mas se distraiu com o osso, depois ele se distraiu com o cheiro de alimento, e toda vez que ele se distraía, ele se esquecia do nome das mulheres. E quantas vezes a gente vai estudar, e daqui a pouco o celular toca, a gente vai ali no Instagram e começa ali, de repente ficou vendo horas. Levanta a mão quem nunca fez isso. Seja com o Instagram, seja com o Netflix, seja com qualquer coisa. Então, aí você, Marco, colocou ali, né? Como faz diferença estar em presença? Nos faz sentir, ter percepção e insight com clareza. Realmente, é o que eu contei aqui, né? Quando eu estou em presença, quando estou vivendo o momento, eu tenho muito mais insights, né? Muito mais conhecimento, se esse é o caminho que realmente eu quero, ou se não é, sabe? E é interessante, ontem mesmo uma empreendedora pediu um conselho para mim, ela falou assim, Nara, eu estou num caminho, mas esse caminho não está dando dinheiro ainda do empreendedorismo, a gente sabe que o início é bem difícil. E eu estou pensando de fazer uns bicos, uns treinos, alguma coisa assim. O que você acha? Então eu falei para ela bem assim, faz o que seu coração mandar. Se você está achando necessário você conseguir esse dinheiro agora, vai lá, faz, consegue seu dinheiro, investe no negócio. Mas coloque na sua cabeça que você vai lá e você vai voltar para onde a sua alma está, né? Porque talvez também seja uma forma dela manter o sonho dela, né? Precisa ter aquele dinheiro girando ali. E ela falou, realmente é verdade, eu estava com uma lealdade só ao meu negócio, mas eu ter amor pelo meu negócio, eu também saber, né, às vezes sair dali, respirar outros ares, aprender mais e voltar para ele. Ou seja, é você ir sabendo que você vai voltar, entendeu? E não ir por achar que seu negócio não vai dar certo. Então também é um investimento, né? É isso mesmo. Agora não está aparecendo mais para mim os comentários. Parou na Rose, quando ela colocou aqui que me identifiquei com a Aline. Não sei, aparece para você, Aline? Aparece. A Rosa mandou uma carinha assim, e eu tô bem rindo, né? E a Adriana mandou assim, eu estou aprendendo a viver o momento. E é muito real isso, né? Isso que a Nara trouxe, né? Eu vou fazer uma coisa, eu vou me desviar do caminho. É muito sobre o nosso sentir, né? Aquilo que faz sentido pra gente. Tem um livro de Axis que chama Sendo Você Mudando o Mundo. E ele fala assim que a gente pode ser 26 coisas, 10 coisas, 50 coisas. Então, infinitas possibilidades, né? Então, como que o dinheiro escolhe chegar na nossa vida? A parte, né? Faz os vistos, faz as outras coisas e também trabalha com a terapia. A Nara agora, né, vai começar como professora aí dos empreendedores e tem a loja. Eu trabalho como social media e eu faço muitas coisas e sabe que o social media, né, ensino a vender. Então, e tá tudo bem. A gente não precisa ser só uma coisa só, ou estar só uma coisa só. É aquilo que faz sentido pra gente, pra nossa jornada, pro nosso negócio, né? Aí a Rosa escreveu pra Adriana. Linda e maravilhosa, me tirou do modo trator. Então, é sobre isso mesmo.
E aí, ali no livro, na parte do livro ali que eu li, né, que é o self, né, que mais que um cãozinho, né? Vocês já ouviram falar sobre o self? Aí eu até trouxe aqui uma explicação dele, né, que o self, ele é o todo, né? O self é a totalidade. Ele é como o Sol, enquanto o ego é apenas um planeta girando ao redor dele. É a nossa bússola interna, é o divino em nós. É sem o ego, né? E aí, meninas, vocês que estão presentes, compartilhem aqui com a gente, mesmo que eu não consiga ver, elas estão olhando aqui. Mas eu quero trazer aqui, como a Aline já conectou Louise Hay, eu não consigo também não conectar, né? Tem uma afirmação da Louise que diz: eu confio no processo da vida. Tudo acontece no tempo perfeito para mim. Então, essa é a afirmação para você que está num processo de emagrecer e que sabe que é a receita mínima do bolo, né? É se alimentar saudável, se movimentar. E aí não existe, né? Se vai ser 1 quilo, 2 quilos, tal, mas é a constância. Mas é eu acreditar que eu posso fazer a mesma, e na mesma nutricionista, no mesmo médico, no mesmo processo que a Aline. Mas a Aline tem um processo dela, porque a gordura, né? Vou pegar o exemplo da gordura, ela também tá ali os nossos medos. E aí eu também tenho meus processos internos. Mas eu confio que eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro daquilo que eu sei. Empreender, né? Eu não vi nenhuma pessoa falar que é fácil. Mas, na verdade, a receita também é simples. É a gente começar onde eu tenho inabilidade emocional ou inabilidade técnica, eu ir atrás. Né? Eu sou muito grata à Aline aqui, que me ajuda há mais de 1 ano, com algo que eu gostava de fazer, mas que me distraía do que eu precisava fazer. Sou grata às mentoras que eu contratei ao longo da jornada e continuo também contratando para o quê? Para as minhas inabilidades técnicas e também emocionais. Esse ano eu participei de muitas vivências intensas, porque é o que eu faço, né? A coerência, assim como eu sou grata a Nara, quantas trocas, quantos, né, momentos a gente fez. Então, é confiar no processo da vida na hora que me dá um desconforto. E ontem, né, fazendo a vivência, e que aconteceu tão assim, de última hora, em menos de 7 dias a gente organizou algo, e às vezes a gente planeja meses algo e não aparece ninguém. Isso também é um empreender de vender serviços. Mas aí a gente olhava assim, sabe, naquele estado de graça, assim, tipo, nossa, ou uma mensagem de alguém que veio, abraçou, falou assim, nossa, como foi importante a sua entrega. É confiar no processo da vida verdadeiramente. Faz sentido, seja na carreira, seja no relacionamento, seja na parte espiritual, é realmente vivenciar o processo. Exatamente. O importante é você estar feliz da sua forma, né? Talvez sua forma de viver a vida não encaixe em outras pessoas, mas é a forma que te faz feliz. E quando a gente tem clareza sobre isso, a gente é muito mais feliz. Tem pessoas que elas não se encaixam em uma profissão só, elas vão ter várias durante a vida dela, às vezes várias em etapas, às vezes várias na mesma etapa, né? Que são as pessoas mais criosas, que gostam de viver emoções. E essas pessoas geralmente trazem isso até no espiritual, né? De não precisar ter apenas uma religião, mas ela consegue se sentir bem em várias religiões. Então é a gente fazer aquilo que faz bem para o nosso coração, né? Quando eu estava lendo esse capítulo, ele, assim, para mim, porque assim, meninas que estão aqui assistindo a gente, esse livro é maravilhoso. Ó, troquei de cenário, porque, né, vida de mãe é assim, né? Quando eu estava lendo esse capítulo, me veio muito sobre relacionamentos, né? Porque esse livro, ele não é só um significado que você lê, é só aquilo, mas ele é um significado para cada pessoa. E é um significado pelo momento que você está vivendo, né? Então, eu leio, eu tenho uma noção, a Aline tem outra, a Paty tem outra, vocês podem ter outra, sabe? Por isso que é gostoso a gente fazer essa troca, né? E fala muito sobre, assim, para mim, falou muito sobre os relacionamentos, sabe? Esse cãozinho, né, que mesmo do jeito dele se perdendo ali, ele tinha aquele negócio de genuíno, leal, de querer ajudar, né, mas daí ele tentava ir lá ajudar, mas ele se perdia, né,
e depois voltava de novo para tentar ajudar. Então ele era assistente persistente, ele só não conseguia seguir todo o caminho ainda, né? Até que ele foi treinando, treinando e até chegar lá, né? Isso fala muito da nossa jornada também, né? Da gente às vezes não dá certo de primeira, mas você vai tentando, tentando que uma hora dá. Isso mesmo. E de início, assim, né, que ele precisa descobrir o nome das gêmeas lá, né, e daí ele dá uns chutes, assim, no nome, depois ele não consegue ainda, né. Fala muito também sobre os nossos relacionamentos mesmo, né, que pra gente se relacionar com a pessoa, tem que ter essa coisa de partilha. Então, o que que é mais importante, assim, uma pessoa? Ela, né, ou seja, o nome dela, Nara, é tal isso. Porque às vezes a gente entra num relacionamento por beleza, por inteligência, ou porque a gente acha que a pessoa, né, a gente meio que venera uma pessoa que às vezes nem é aquilo, né? Então, essa parte de descobrir o nome, para mim, assim, é descobrir a essência da pessoa, como ela é, tipo, como ela é nos momentos bons, mas como ela é nos momentos maus, né? Nos momentos ruins dela, né? Então, é muito isso de compartilhar, né? Com o relacionamento dar certo, tanto nas amizades como no relacionamento amoroso, tem que ter essa entrega, né? De você conseguir compartilhar com a pessoa e da pessoa também compartilhar com você as coisas dela, né? Tanto na amizade como no relacionamento amoroso. Assim, me veio muito sobre isso, sabe? Sobre relacionamentos mesmo. Quando a gente fala relacionamento é isso, né? Amoroso e também de amizades. Isso aí. E aí, Aline, quer completar mais alguma reflexão? A Rosa escreveu aqui, ó. Eu acredito muito nas infinitas possibilidades. Eu me vejo em 4 ferramentas terapêuticas e sei dos meus processos. Ainda não adentrei no empreender. Você já empreende, né? Quando você trabalha, né? Ou home office, ou tem um lugar que você atende, você já tem as práticas ali, você já empreende. Então, tome seu lugar. E a Adri colocou aqui, ó. Minha internet está oscilando muito. Qual é a Adri? A Adriana Gomes. Ah, maravilhosa. As duas alunas de retiro, olha, as duas estiveram no retiro Ame-se comigo, que lindas. Inclusive, acho que na mesma turma, na turma 2. É a Adriana do cabelo. A Adriana do cabelo, a gente sabe quem é. O que a gente pode trazer? Ah, pode falar, Aline, desculpa, eu atropelando você. Eu senti tirar cartinha aqui, ó. Querem tirar? Ai, linda, tira. Fica aqui, né? Escolhe aí, escolhe, intenciona, né? Uma pergunta, alguma coisa, o que tá sentindo, uma resposta. E vou tirar uma aqui do meio. Vamos lá. Nossa, é uma cartinha grande aqui, gente. Esta é a carta da alma gêmea. Olha só. A gente tá falando de gêmeas. Isso mesmo. Significa que você acredita que em algum lugar existe alguém tão especial a ponto de serem feitos um para o outro. Saiba que existem várias almas gêmeas para cada pessoa. Não procure o que mais te atraia, e sim o que combina mais com você. E aí você terá uma relação melhor e duradoura. Olha aí, intencionou. No Theta Healing Havaiana Stubble fala exatamente sobre isso. E existe um processo para quem está buscando, né, em relacionamento. A gente fala a alma gêmea mais compatível para mim. E o que é a mais compatível? Se a gente não descreve, aí você gosta do dia, o cara gosta da noite. Você gosta de ficar em casa e a pessoa sair. Você gosta, e sabe, então assim, o que é de verdade que vai fazer eu feliz? Porque depois o universo te escuta, manda uma pessoa e você fica reclamando dessa pessoa. Então é isso, não é a atraência, não é a atratividade. Na verdade, quando a gente encontra pessoas que têm afinidade com a gente, ela se torna até mais linda, né? Aplicação. A aplicação, depois a Nara pode ir fechando, né? Mas eu gostaria que até sobre o que a Aline trouxe, o que ela pediu? Pensa, intencione. Quantas vezes vocês dormem com uma pergunta? É o momento de transicionar? É o momento da maternidade? Eu me perguntava, né? Aí eu fiquei esperando esse momento aí, deu a quarentinha quase aqui, né? É momento de empreender, é momento de pausar, porque pausar também quantas pessoas, hoje mesmo estava lendo stories de uma amiga próxima, assim, que eu conheci agora no empreendedorismo,
amando o que ela fazia, ela teve um problema de saúde gravíssimo, quase que ela não estava mais aqui com a gente, com 37 anos. Sobrepeso, burnout, e ela precisou ficar 3 meses olhando para si, 3 meses no qual ela precisou tomar medicamento, no qual ela precisou fazer dietas restritivas, 3 meses de muitas noites escuras. Então, muitas vezes, é essa pergunta. Sinais repetidos. Poxa vida, eu tô com enxaqueca hoje, amanhã, depois. Puxa, eu como algo, me cai mal. Depois eu vou, como, eu comi uma maçã e me caiu mal. O que está acontecendo que a gente não está digerindo? Como o corpo reage diante das escolhas? Eu também falo muito falava mais, mas estou resgatando as perguntas de Axis, né? Para o corpo tá leve. O corpo expande quando fala que vai encontrar uma amiga, ou ele contrai quando é para ir na casa de um colega que eu nem tenho mais afinidade, mas que eu vou por obrigação, porque é colega de trabalho. A empresa vai fazer a festa da firma. O corpo contraiu. E eu vou lá só para, né, fazer como que a gente fala? O social. Então, observa quando o corpo reage, se dá aquele quentinho no coração. Olha, não vá. Fique em casa. Daqui a pouco você vai perceber. Então, dizer sim para você. E não sim para o outro e não para você mesmo. Então, tem até uma meditação da Louise, eu já li aqui em lives, que ela pergunta, você está contraindo ou você está expandindo? Então, que a gente possa, com essa live, convidar vocês para essa expansão, para o poder do agora. Tem livro, né, com esse nome. O que você está vivendo agora vai ser consequência de tudo o que você fez, né? O que você vive agora é do que você fez antes, e o que você vai viver amanhã, no 2026, é essa sementinha que está sendo plantada. Da minha parte, era isso. A Nara pode conduzir, se vocês quiserem, no final eu dou uma leve meditaçãozinha para a gente concluir, mas assim, foi uma delícia neste 2026 começar o projeto, que não acaba aqui, tem muitos outros capítulos, mas a gente vai dar essa pausa de final de ano. Vamos continuar em janeiro, provavelmente na segunda semana, né, meninas? Mais ou menos, a gente vai marcar, mas voltaremos. Grata pela audiência, grata pela partilha, grata pelo convite, porque é a primeira vez, as meninas já leram, estão relendo, e eu estou mergulhando nessa leitura graças a esse projeto, então, gratidão. É muito interessante o que você falou, Paty, só para completar rapidinho aqui, daí você já pode fazer, você vai fazer meditação, né? É muito interessante isso que você falou, da gente sentir no corpo da gente, se a gente deve falar com a pessoa, se a gente não deve falar com a pessoa, né? E é interessante, porque eu estava lendo esse capítulo, eu já tinha visto, assim, sobre relacionamento. Falei, que legal, falou muito sobre relacionamentos, né? Essa daqui. E daí aconteceu, assim, eu tenho um padrão que eu tenho vergonha de falar para as pessoas que realmente o que ela fez comigo eu não gostei. Sabe? Eu tenho esse padrão, que eu tenho medo de magoar a pessoa, sei lá, sabe? Só que chega uma hora na vida, a gente sabe disso, que a gente tem que resolver isso, né? Então, daí o universo vai te mandando personagens até você resolver isso. E já tava aparecendo esse padrão pra mim, sabe? De algumas coisas acontecendo ali, que eu não gostava, mas eu ficava quieta. Lá, deixa quieta, né? Deve ser impressão minha. E daí foi interessante, porque, né, eu fiz um processo de terapia semana passada, né? E a minha amiga falou pra mim, vem aqui em casa pra contar pra mim, porque eu tô doida pra saber, né? Falei, eu vou, mas me dá uns 2 dias, porque eu tô processando ainda. A gente aprende muita coisa, né? Quando faz. E daí, beleza. Daí eu falei, posso ir na sua casa? Agora eu já tô pronta pra falar. Ela, pode sim, venha na minha casa, né? Daí eu falei, eu vou aí, então daí eu conto pra você certinho como foi toda a terapia, como foi meu processo de cura, os padrões que eu peguei lá. Ela falou, venha então que eu tô te esperando. Daí eu cheguei lá, o namorado dela tava lá. Daí, a hora que eu cheguei, eu já tive, o meu corpo sentiu vontade de falar, eu volto outro dia. Só que eu não consegui fazer isso, sabe? O medo de desagradar, né? Vai ver no negócio. Daí ela falou, senta aqui então pra você contar como é que foi lá, né? Eu já fiquei meio assim, né? Daí eu sentei, daí ela falou, amor, vem aqui escutar o processo dela. Tipo... Eu já tinha falado, viu? Você é minha amiga. Ele, não.
Não, mas olha a situação que o universo me colocou para me dar um pontapé e tomar uma decisão na vida, né? Daí ele sentou e ficou assim olhando pra mim. E ele é uma pessoa que não trabalha autoconhecimento, espiritual, nada, sabe? Ele é bem cético, ainda tira sarro e faz. E ela já tinha falado isso pra mim. Falei, meu Deus. Eu sono já, eu contei assim por cima como que foi, sem emoção, sem nada. O meu corpo assim se contraindo no último, terminei e falei, eu tô indo embora, tchau. Daí o outro dia, daí eu similei, né? O que será que isso, que essa cena quis me mostrar, né? Porque foi o cúmulo, né? Daí o outro dia eu falei assim, olha, se vocês falassem que o seu namorado estava lá, eu não iria. Eu não gostei de ter que comentar essas coisas na frente dele, porque ele não é meu amigo, você é. Ele falou, ai, mas eu queria tanto que ele escutasse isso também para o processo de cura. Eu falei, então, mas o que você fez ficou uma situação chata. Eu não fiquei com raiva, porque eu entendi no começo o que você estava tentando fazer. Mas ficou uma situação chata, sabe? Porque daí nesse processo que você queira que ele conheça o autoconhecimento, ele ficou ali escutando por educação, eu fiquei falando também por educação e ninguém aprendeu nada. Então olha para você ver quantos ensinamentos a vida nos dá, né? Pois é. E quanto é difícil a gente desafiar essa nossa intuição de ser a boazinha e a agradadora, porque a gente gosta que as pessoas deem atenção pra gente também, mas na hora você vê, e não foi uma coisa que só você, eu e a Aline abrimos a boca, tipo assim, tipo, ai, né, eu também, eu ia ficar completamente desconfortável. Não, você falou, você é minha amiga, eu fui para partilhar ali uma coisa muito pessoal, e ainda mais assim, porque tem um lugar assim muito respeitoso. Quando a gente está falando de algo com alguém que não quer ou que vai debochar, realmente desconfigurou, mas foi um aprendizado para você sobre ouvir e tudo mais. Então, pegando carona nisso da gente ouvir, vamos trazer aqui na mão no ventre, acima aqui do nosso umbigo, tem o nosso chakra, eu tenho que falar chakra, que do plexo solar. Vamos tomando respirações mais lentas, sentindo o ar vindo aqui acima do umbigo, trazendo uma conexão com a gente. Esse ar que vai passar aqui pelo coração. Pode pôr a mão aqui, uma no ventre e outra no coração. Trazendo aqui que nós estamos conectadas com uma sabedoria maior, que saber esperar é um ato de amor próprio. Saber esperar, porque tudo acontece no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Que somos divinamente guiados. E a nossa alma, ela não corre, ela amadurece. E nós estamos aqui, nesse momento, numa jornada de aprendizado contínuo, em ouvir o nosso coração, de ouvir o que a nossa alma está solicitando, e mais do que isso, estamos transbordando para as pessoas que estão nessa mesma energia e vibração que a gente. Quem se sente confortável é muito bem-vindo. Quem não se sente confortável também está livre para seguir a sua própria jornada. Não significa que a gente sabe tudo, mas o que a gente sabe é o suficiente para a nossa própria jornada. Ao inspirar, sinta seu coração batendo mais forte, a energia do amor que vem e chega pelas suas mãos e vai tomando conta de todo o seu corpo. Que vocês possam unir as mãos agora, trazendo este amor, trazendo essa gratidão, trazendo essa luz, e que ela não fique só com a gente, que a gente possa emanar essa luz para cada uma das pessoas, despertas ou não, que estão dispostas ou não, que possamos olhar com amorosidade, com empatia, com compaixão, como seres de luz. Vamos lá soltar essa luz? Luz. Né? Que a gente possa levar essa presença para os próximos dias de festas, para os próximos dias pós-festas, né? Lembrando que tudo acontece de forma perfeita. Assim como o meu imprevisto lá do trânsito ontem trouxe um ensinamento, a Aline
tem e teve os ensinamentos com relação a esse olhar para o ano, a Nara com relação à partilha. Se alguém depois quiser compartilhar com a gente, a live vai ficar salva. Você vai colocar nos nossos perfis, né, Nara? Coloca para a gente nos comentários, né? Essa sensação, esse sentimento, o que você pode transbordar e compartilhar com outra pessoa, né? Em cima desse capítulo de preferência. E deixando de spoiler, o 5º é a mulher esqueleto, né? Então a gente vai trazer o capítulo 5, a mulher esqueleto. Vamos vir de roupinhas combinandinhos. Vamos vir assim, cheia de novidades. Tem aquela roupinha de esqueleto. Gente, gratidão pela partilha, gratidão, meninas, pelo convite. Fico muito à vontade sempre com vocês. Gratidão, Paty, a Nara, por ter nos recebido. Desejo quem está aqui, quem vai assistir depois, um feliz e abençoado Natal. Vocês tenham um ano novo muito abençoado, com muita paz, saúde, prosperidade e infinitas possibilidades. Um beijo. Beijo, meninas. Feliz Natal.